Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos trazer um case de mercado, um case para te ajudar aí a tirar do papel o seu projeto, para te dar inspiração, para você se basear em algumas tendências também no mercado, enfim, espero te ajudar da melhor forma com cases que a partir de hoje a gente vai trazer de mercado. Podem ser cases de brasileiros, estrangeiros, a gente vai ver que tem muita coisa lá fora também, de pessoas que estão fazendo algum tipo de trabalho lá fora, que a gente pode adaptar aqui para o Brasil. E para o primeiro vídeo eu vou trazer a história de Joey Populus, que é um jovem que ele criou um negócio milionário usando inteligência artificial e também marketing digital. Como que ele começou? Ele começou lá atrás, sem dinheiro nenhum, sem experiência, e ele foi conciliando a faculdade com um trabalho já de meio período que ele tinha. Hoje, por exemplo, ele vende milhares de e-books na internet que ele diz ser um método inovador. E a gente vai ver aqui que não é tão inovador assim, é um método até que tranquilo da gente hoje poder replicar. Qual é o grande segredo? Inclusive ele numa entrevista disse que não é a criação dos livros em si, mas sim a estratégia que ele utiliza para a divulgação desses e-books. Então vamos lá, primeira coisa, quem é esse Joey Populus? Ele é um estudante de ciências da computação lá em Toronto, no Canadá. E antes do sucesso, o que ele fazia? Ele trabalhava estocando prateleiras, ganhando apenas $11 a hora. É óbvio que quando a gente traz para o Brasil, $11 por hora é até que muito. Mas, para os padrões tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, é um valor considerado baixo. Hoje, ele vive exclusivamente de renda gerada pelos seus livros digitais. E com isso, ele criou uma marca avaliada hoje em $930 mil, utilizando inteligência artificial para produzir e-books em larga escala. Então, esse é um dos pontos que ele faz. Ele não faz um ou dois e-books, ele faz uma série de e-books para vários tipos de nicho diferente. E como tudo começou? Lá em 2020, ao terminar o ensino médio, ele começou a explorar o potencial do GPT-3, antes dessa versão atual que nós temos hoje, que é a 4. Em 2022, 2 anos depois, ele começou a ensinar pequenas empresas e médias empresas sobre inteligência artificial, o que ajudou ele a construir uma base de reputação já no LinkedIn, que é uma rede social voltada para empresas, para recrutamento. E é aquela coisa, quando você tem a bagagem, está no momento e na hora certa, as coisas acontecem. Por quê? Foi numa consultoria que ele conheceu uma editora que faturava cerca de $2 milhões por mês vendendo o livro sem inteligência artificial. E aí ele viu, se uma empresa consegue fazer isso sem inteligência artificial, com inteligência artificial então dá para fazer muito mais. E fez ele perceber aquele enorme potencial desse mercado. E aí teve um crescimento bem exponencial do negócio dele. Em agosto de 2022, lá no final do ano, ele criou seus primeiros 10 a 20 livros com inteligência artificial. Já em setembro, um mês depois, lá em 2022, ele aumentou a produção para 40 livros. Lá em outubro, 2 meses depois de ele ter iniciado, ele teve o primeiro dia lucrativo, lá no meio do mês. E logo após, ele conseguiu dobrar os seus ganhos. Já em dezembro de 2022, 4 meses depois, ele conseguiu atingir os seus primeiros $1.000 de lucro em apenas um dia. E ele compartilhou isso com seus amigos e familiares. E é o que eu sempre falo, às vezes a gente demora para ver um resultado. Demora, esse processo não é simples, não é da noite para o dia. Mas quando esse processo vem e você aprende todo o mecanismo de como tudo funciona, as coisas vão ficando mais fáceis para você. Você vai conseguindo vender, você vai conseguindo escalar o seu negócio. E foi aí que ele começou a ter os seus primeiros dólares através da venda dos e-books. E ele acredita que com o conhecimento que ele tem hoje, ele poderia começar com menos de $500. É óbvio que quando você faz o seu primeiro negócio, você acaba gastando mais energia, mais tempo, mais dinheiro. Mas quando você já sabe o processo, tudo fica mais simples. Então beleza, ele começou a vender os livros, viu que dava para tirar $1.000 por dia, que é um valor considerável para um canadense ou para um americano. Ele entendeu que o processo de criação era fácil, mas o verdadeiro diferencial que ele tinha que buscar estava na estratégia de marketing. E aí Joey encontrou um público altamente engajado. Qual era esse público? Era para pais e mães de meia idade. Ele utilizava anúncios direcionados lá no Pinterest, que é uma plataforma onde esse público ele é muito ativo. E ele partiu para um foco que era criar um design atraente e títulos chamativos para capturar a atenção desse público.
E com isso ele aprendeu que tinham diversos desafios e também aprendizados nessa jornada. No início, equilibrar a faculdade, o emprego de meio período e o negócio foi extremamente difícil. É aquela coisa, a gente às vezes depende de um CLT durante o dia, estuda à noite e muitas vezes você vai ter tempo para empreender de madrugada ou nos finais de semana. Isso é muito comum para quem está começando. Tem pessoas até que preferem ou querem largar o CLT de uma vez e começar empreendendo de forma digital. Eu sempre discordo dessa forma de pensar. Por quê? Porque você vai se sentir muito mais pressionado pelos seus primeiros resultados e muitas vezes as pessoas não conseguem em 4 meses para começar a faturar um valor significativo, por exemplo. Então, eu acho sempre que você tem que conciliar de uma forma ou de outra, dormir mais tarde, acordar mais cedo, não dormir. Quantas vezes eu fiz lançamento aqui e fiquei, por exemplo, 2, 3 vezes sem dormir próximo ali de um lançamento. Então vamos continuar aqui. Ele teve que abandonar 2 cursos para se dedicar totalmente ao seu empreendimento, ali que ele já estava vendo os primeiros resultados. E o mais engraçado é que ele relembra que o primeiro livro dele foi um fracasso, não teve nenhuma venda, ele não sabia estruturar muito bem o conteúdo. É aquela coisa, quando você faz a primeira, a segunda vez alguma coisa, você faz muitas vezes com muitas falhas, não fica da melhor forma, mas quanto mais vezes você faz determinada coisa, melhor você fica, não é mesmo? É só a gente fazer uma analogia de um jogador de futebol. Se ele ficar todo santo dia chutando a bola pro gol, certamente, a hora que ele chegar numa final de um campeonato, ele vai chutar a bola dentro do gol e não vai errar. Obviamente, ele vai ficar perito naquilo que ele faz todo dia. Então, isso é um aprendizado legal, porque muitas vezes a gente acha que o nosso produto não ficou bom na primeira vez, na segunda, na terceira, e é normal isso, né? Quanto mais você faz, melhor você fica. E ele aprendeu também com a concorrência, fazendo o quê? Ele comprou livros, na época, populares para analisar a estrutura, a linguagem, o formato, porque com isso ele consegue se espelhar em obras que já estão sendo vendidas e, a partir dali, melhorar o que já está sendo vendido. E ele descobriu também na época que um bom livro ele não precisa ser perfeito, mas sim ser direto ao ponto e bem otimizado. Então vamos lá, você já sabe criar um e-book? Eu vou te mostrar aqui como criar um e-book de inteligência artificial do jeito certo. Primeiro passo, você tem que escolher um nicho que seja lucrativo. Não adianta já sair escrevendo livro, você precisa saber primeiro quem é o seu comprador e por que ele vai comprar o seu livro, por que ele vai abrir a carteira, tirar o dinheiro dele e te entregar o dinheiro a troco de um e-book com conteúdo, com informação. Então você pode pesquisar temas que já têm demanda, um público engajado, por exemplo. Passo 2, você escolhe o ChatGPT ou outra ferramenta de text-to-text que vai gerar o esboço do seu livro. E já na sequência você estrutura os capítulos e define os principais tópicos. Isso a própria ferramenta ela pode te ajudar. Passo 3, você desenvolve cada seção separadamente, refinando e melhorando o conteúdo para parecer mais natural. Então você deve aprofundar cada tema a partir da estrutura que você fez inicialmente. Passo 4, e esse aqui é muito importante, você precisa cuidar do design e da capa. Um visual profissional aumenta e muito a conversão. O livro muitas vezes é vendido pela capa. Passa numa livraria e você vai ver ali livros que chamam mais atenção e outros que chamam menos atenção. Fica uma dica aí. Vá numa livraria e olhe e veja que cores que chamam mais atenção, que tipo de grafia para o nicho que você vai vender. Com isso você gasta muito menos tempo do que você teria para criar uma capa do zero. Você já vai se basear em livros que estão ali nas principais prateleiras ali com destaque, que são livros que vendem bem. E aí você vai para o passo 5, que é a divulgação estratégica. Utilize plataformas, por exemplo, como Pinterest, como Facebook Ads, como o Amazon KDP para alcançar o público certo. Pode parecer simples, mas muitas pessoas elas desistem nesse processo, em alguma dessas etapas, ou acha que a capa não está boa, ou acha que o conteúdo não está bom. Pegue alguém para ler esse conteúdo, pegue alguém que se interesse por esse tema e entregue esse e-book para ela. Veja o que essa pessoa fala, veja se ela entende a mensagem, veja se ela compraria esse livro, se ela pagaria o valor que você está querendo vender. Faça esses testes, que é muito importante. E agora a gente vai para a conclusão, que para mim é a melhor parte. Vamos lá, a revolução da inteligência artificial já chegou e Joe Populus é mais uma prova disso. Às vezes as pessoas pensam, mas esse hype já passou, esse hype já se consolidou, e-book já não vende mais. Isso aqui é tudo balela, por quê? Quantos anos, quantas décadas
que se vendem livros e as pessoas continuam comprando livros. Então a venda de livros, a venda de e-books, ela vai continuar. As pessoas, cada hora, elas demandam uma necessidade diferente e você tem que ficar acompanhando justamente para estar antenado nessas mudanças. Ele começou sem experiência, assim como todo mundo começa no digital ou na inteligência artificial e consegue ganhar dinheiro, e ele transformou um projeto pequeno em um negócio milionário. E a melhor coisa para você que deseja empreender, para que você possa acelerar o seu sucesso, é aprendendo através de outras pessoas com quem já teve resultados. Então, resumindo, para a gente aprender de uma vez, o primeiro livro do Joey Populus, talvez o primeiro e vários outros, foram um desastre. Ele não sabia estruturar a obra, mas ele foi aprendendo comprando livros concorrentes e analisando seu conteúdo e criando os próprios. Teve uma hora que ele acertou, que ele fez sua melhor versão do seu e-book, e aí ele começou a ganhar dinheiro. A melhor forma de criar e-books hoje ainda é criando um esboço com o ChatGPT, dividindo em capítulos e tópicos, e então desenvolvendo cada parte separadamente, que é onde você aprofunda o tema e aí você vai adensando ali o conteúdo em cada tópico separado. E mesmo sem experiência inicial, os seus primeiros livros foram bem recebidos. As pessoas gostavam, os seus parentes, seus amigos, e com isso ele começou a ganhar confiança, e confiança é algo que você precisa ter. Então é isso, o caso do Joey é o primeiro caso que a gente traz aqui de como uma pessoa começou do zero ao seu primeiro milhão em apenas alguns meses, beleza? Se você gostou, se você quer criar seus conteúdos, se você quer começar a aprender, se você ainda não segue, não deixe de seguir, dê o like, comente aqui qual o próximo caso que você quer ver, qual o próximo conteúdo que a gente vai desenvolver para você. Se você quiser acelerar os seus resultados para aprender inteligência artificial, para aprender marketing digital, faça parte do IA Academy, uma plataforma com diversos conteúdos para você criar o seu primeiro negócio do zero. Então eu te vejo no próximo vídeo, um abraço!